Boa noite, estamos aqui iniciando esse projeto que é Politizando. O grande objetivo da nossa live, que se transformará em podcast, é discutir sobre elementos que tratem das políticas públicas, mas, sobretudo, daquilo que diz respeito à sociedade. Então, os temas e as pessoas que nós vamos conversar, dialogar ao longo deste ano, o propósito maior é justamente que a gente possa falar sobre elementos que norteiam a vida pública, mas de forma muito especial, tratar com pessoas conhecidas, pessoas assim de gabaritos tão queridos pela sociedade. Hoje, de forma especial, estamos aqui com o nosso amigo Ozeano, e nós queremos discutir sobre elementos que norteiam a sociedade e sobre as ações práticas para politizar os cidadãos. Então, o termo que nós utilizamos como título é politizando. Então, politizar quer dizer discutir elementos que favorecem a vida prática. E falar sobre vida prática, nós não poderíamos deixar de iniciar o nosso projeto sem falar sobre cultura. Trago aqui hoje, como ponto inicial, como pontapé inicial, o nosso amigo Ozeano, que é um baluarte, eu digo, é um baluarte da cultura de Brejão, o jovem que teve um projeto ousado na sociedade de Brejão, que construiu praticamente, foi idealizador, não construiu só porque ele é, além de um produtor cultural, ele é um líder. Então, o líder não produz nada só. Pelo contrário, ele propaga, ele incentiva e traz os seus colaboradores para construir. E o Ozeano tem isso, ele tem esse elemento muito forte de trazer, agregar as pessoas para junto dele. Então, o Ozeano conseguiu construir aqui no sítio Arandu, que era um sítio pouco conhecido, ele fez com que ele hoje tornasse cenário de conhecimento na região, porque por conta de um projeto, um sonho dele, que ele sonhou, propagou e trouxe para junto de si a comunidade para abraçar esse projeto. Então, falar sobre cultura, não poderíamos deixar de tê-lo aqui neste elemento. O Ozeano, além de ser um líder, de ser um produtor cultural, eu digo que é um grande amigo, irmão que eu tenho. A gente conversa sobre tudo e conversa muito. Então, teremos muitas pessoas também para falar conosco nesse projeto. Já falei para o Ozeano, ele já sabe, inclusive, figuras públicas de Brejão, já confirmado do senhor prefeito, para a gente fazer um momento de diálogo. Tem um dos vereadores, ou dois vereadores que vai conversar conosco. Mas, enfim, nesta noite, nós queremos conversar com este, que é o Ozeano. A gente sempre diz que é um menino já grande, maior de 18 anos. Ele se apresente. Gostaria, Ozeano, por favor, que, antes de tudo, você se apresentasse. Quem é o Ozeano? Boa noite, primeiramente. Quero agradecer, Valdo, pelo convite. E quero agradecer a vocês que estão acompanhando esse podcast, né, essa live podcast. E parabenizar, inclusive, pela iniciativa e tantas outras pessoas que têm assim, essa visão, esse olhar e essa preocupação, né, por, inclusive, políticas públicas, como você falou. Né? Ozeano, para quem não conhece, eu acredito que a maioria das pessoas me conhecem, eu sou natural de Garanhuns, né? Mas moro na zona rural de Brejão, né? No município que eu resido. E, assim, pontuando algumas coisas que Walter falou no início, desde pequeno, né? Eu me apresentando para vocês. Desde criança eu sempre gostei de arte, de cultura, Walter. Isso já é um dom. Eu acredito, né, que toda pessoa, né, todo ser, nasceu com um dom para alguma coisa, para determinada coisa, né? Isso aí de cada ser humano. E eu, desde criança, eu já nasci com a arte dentro de mim. Eu sempre gostei de arte, sempre gostei de cultura. Eu me recordo que quando eu posso até destacar aqui, quando eu era criança, um rapazinho já, eu subia, tinha uma pilha de tijolos, e aí eu subia em cima dos tijolos como se lá fosse um palco. Aí montava ali o palco para que eu pudesse dar show ali. Enfim, então fui cada vez mais me apaixonando pela arte, pela cultura e despertando em mim a vontade de fazer diversos projetos na área cultural. No entanto, que, como você falou, aqui no Citarandu fizemos alguns projetos, né, como em 2009
foi onde iniciou, bem dizer, toda a minha caminhada na vida cultural. E em 2009 nós fizemos uma quadrilha junina e depois fomos fazendo outras ações, outras ações culturais, como por exemplo teatro, dança, enfim, diversas ações culturais. Até que em 2011 criamos, eu falo assim porque, como o Walter pontuou, eu não faço o trabalho sozinho. Eu dependo muito da minha comunidade, das pessoas que acreditam, que sonham comigo, porque não é um sonho só meu, é um sonho também da comunidade, né, Walter? É um sonho que, assim, eu posso ter a iniciativa, mas eu preciso, como você pontuou, de pessoas que possam me ajudar a colocar as ideias em prática. Então, Zé, poderíamos dizer que, de fato, você despertou para a cultura desde a tenra infância. Desde a Né? infância. Desde tão novo, eu já percebi alguns elementos que poderiam contribuir, modificar a vida da sociedade e também a sua. Porque a cultura tem um grande papel, que ele, assim como a educação, eu como educador, né, eu sou educador apaixonado, mas também tenho uma veia muito forte por cultura. Porque acredito que estão muito imbricados os dois, Isso, né? interligados, né? A cultura, sobretudo, porque ela favorece com que as pessoas despertem o olhar de forma crítica, por meio de algumas apresentações. Quem nunca, por exemplo, escutou uma peça teatral, uma música, e pode, a partir desta música, desta peça teatral, ter um olhar crítico sobre o posicionamento da sociedade. Né? Dizer, rapaz, nós podemos verificar tais circunstâncias, mas ninguém nunca me abriu a mente. E onde é que eu pude ver isso? Através de uma apresentação musical, através de um teatro, através de uma dança. Então, a cultura, ela tem também um entretenimento como primícia, mas tem outros caminhos que dela deriva. Sobretudo, este olhar para a mudança social, esse olhar para a atuação social. Então, muito bom ouvir, Ozeano, de você, dizer assim que a cultura despertou em você desde novo, desde a infância, da infância despertou em você, então ela vive em você. Mas muitos outros elementos aconteciam que talvez hoje você diz, veja quantas coisas, é como se fosse um emparelhamento de dominó. Isso, né? exatamente. E ela sai numa cadeia como consequência. E hoje nós vemos Ozeano como líder do Arandu. Nós percebemos Ozeano como um produtor cultural, que de fato é. Muitas pessoas de Brejão talvez não conheçam, não sabem que Ozeano é produtor cultural, né, fazedor de cultura, inclusive reconhecido pela Fundarp. Gostaríamos que você falasse um pouco sobre isso. Exatamente. Eu esqueci de pontuar realmente. Acredito que foi 2021, consegui, não sei se existe no município de Brejão. Eu acredito que sim, que existem outros artistas que fizeram o chamado cadastro de produtor cultural pela Fundarp, né, a Secretaria de Cultura do Estado. Ou seja, é um cadastro ali de reconhecimento dos diversos fazedores de cultura, né, das pessoas que fazem cultura nos diversos municípios do estado de Pernambuco. E eu, Valdo, consegui fazer esse cadastro, se não me engano, 2020, 2021. Aí é um cadastro que você renova a cada ano. Você tem lá o seu perfil, inclusive no Mapa Cultural de Pernambuco. Eu acredito que alguns artistas de Brejão têm o seu perfil no Mapa Cultural de Pernambuco. E lá, além de ter ali o seu histórico, tem também o histórico do seu trabalho desenvolvido. Tudo que os artistas, tudo que o produtor cultural ele faz, né, relacionado à cultura, então está ali no perfil de cada pessoa, de cada cidadão, de cada fazedor de arte ou de cultura. E voltando mais um pouco sobre a questão que realmente desde criança, desde a infância, eu sempre gostei muito e assim para mim foi um despertar para que eu pudesse de alguma forma colaborar com a sociedade, porque a gente pensa que fazer cultura ou arte é só uma coisa, é só um teatro, é só uma dança, é só Não, existe algo muito além disso aí. Existe algo que vai mais além do que uma música. A música, a arte, a dança, ela tem um poder tão grande de chegar nas pessoas, de transformar, inclusive, Walter, a vida das pessoas. Por isso que eu sempre falo, eu sempre serei
uma pessoa que defende a cultura. Não só porque isso vem de berço, não só porque isso vem desde a infância, mas porque eu vejo que é algo construtivo para a sociedade. Né? Falar de políticas públicas e você não citar a cultura como algo construtivo, né, no aspecto da formação cidadã, na questão da dignidade. Né? Se a gente for olhar ao nosso redor, quantas pessoas, jovens, adultos, até idosos, que têm ali uma habilidade artística, seja para dança, seja para o teatro, seja para fazer uma pintura. Ou seja, os talentos são diversos. Eu fico encantado com cada talento, com cada pessoa que tem o seu dom. Tem pessoas que têm ali o dom de cantar, tem pessoas que têm o dom de tocar um instrumento, tem pessoas que têm o dom de produzir um teatro, tem pessoas que têm o dom ali de atuar bem numa peça teatral. Né? Isso é maravilhoso. E Brejão como um todo, tem uma riqueza muito grande, né, de cultura. É porque muitas vezes, por falta de oportunidade e falta também de incentivo, que isso é um desafio da cultura, de quem faz cultura. O desafio maior é as condições para se fazer. Né? Você, por exemplo, tem um projeto ali de teatro. Para você fazer um teatro, você tem que ter condições também financeiras, para você fazer um figurino, para você fazer a parte de produção, enfim, tudo tem um custo. Rosane, você falou um ponto-chave para a cultura, né? Essa questão da mobilização, o incentivo, mas também seria a presença, de fato, do Estado para garantir recursos e garantir que as pessoas que são incentivadas, que nascem e percebem assim, um carisma ou aptidão para determinada manifestação cultural, elas têm um apoio. Né? Não é apoio dizer ao Zeano, eu estou com você, eu vou aí, exatamente, estamos juntos, não. Mas, de fato, o apoio financeiro. Porque tudo que nós fazemos hoje requer recurso. É impossível fazer um projeto sem um detalhamento financeiro. Sem haver qualquer execução que seja, ela necessita de um orçamento. E o orçamento nós sabemos que precisa de dinheiro. E dinheiro não cai do céu. Bom seria que para os produtores culturais e para nós que temos um ideal de construção de sociedade, para todos nós que temos, para os cidadãos que desejam bem comum e a melhoria, caísse dinheiro, chovesse. Ou então viesse uma verba dos Estados Unidos. Né? Trump não mandaria agora. Mas, ou de outras fontes. Mas não há. Então, duas coisas. Você foi muito rico em sua fala quando você disse a dificuldade que tem, de fato, de fazer cultura, não é somente em Brejão, mas em todo o país. Todo o país. Porque quando a gente fala em cultura, ainda há uma grande necessidade de recursos financeiros. O Estado, o aparato do Estado, ele deveria trazer mais possibilidades para quem está na ponta fazendo cultura. Aí a gente diz, mas o Estado brasileiro ele é muito rico de financeiros para o Departamento de Cultura. Talvez, de fato é. Mas o grande desafio é que isso chegue lá na ponta, com quem faz cultura de verdade. Eu poderia citar aqui, Walter, só não tomando a sua fala, mas eu poderia citar aqui, por exemplo, a Lei Rouanet. A Lei Rouanet no país, eu, assim, como fazedor de cultura, eu ainda vejo que ela funciona de uma forma descentralizada. Porque realmente a Lei Rouanet ela não chega àqueles fazedores de cultura, os fazedores de cultura pequenos, posso dizer dessa forma. Geralmente chega para as pessoas grandes, os artistas grandes, assim, não desmerecendo, porque os artistas grandes também batalharam, um dia eles foram artistas pequenos, porque tudo começa de baixo, uma casa, eu sempre falo isso, que uma casa não começa do teto, uma casa começa do alicerce, da base, de baixo. Mas a Lei Rouanet hoje, a gente percebe quanto artista, que ela é dividida mais ali entre as pessoas que já tem ali como é que eu posso dizer, Walter? Que já tem uma condição de manter o seu projeto, o seu trabalho cultural. Porque, por exemplo, você pega ali um artista que já ganha ali um cachê de 350 mil reais. Esse mesmo artista, ele também é contemplado com o recurso da Lei Rouanet. Então era para ver, né, falar de políticas públicas, por isso que é importante destacar, porque essa lei deveria, de alguma forma, chegar aos fazedores de cultura
que vive, inclusive, nas periferias, que tem toda a dificuldade, como falei, de ter acesso aos recursos, né, para realizar os seus trabalhos, para executar, enfim, os trabalhos que diversos grupos e artistas nesse país, num país imenso, vasto em cultura, rico em cultura. Em contrapartida, quando tu traz, Osana, essa perspectiva do apoio financeiro, nós sabemos que é elemento basilador para que a cultura de fato aconteça. Mas tem outro elemento muito forte e preponderante. Talvez muitos administradores públicos, né, os prefeitos e prefeitas do nosso país, e aí cabe tanto o prefeito que está no poder, como quem estava, ex-prefeito, os ex-prefeitos, a secretária de Cultura que está hoje, que é a nossa amiga Solange, né, que esteve como secretária também na outra gestão, mas por razões outras não sabemos como foi a questão de execução. Né, não nos cabe falar sobre isso. A gente pode até dialogar com ela e falar sobre isso. Mas o que nós queremos fazer é que nem sempre o fazedor de cultura quer recursos, quer dinheiro. Ele quer apoio. Apoio. Veja, por exemplo, nós como cidadãos... Quando a gente fala assim, não tomando mais uma vez, quando a gente fala em apoio, apoio não é só financeiro. Existem vários outros tipos de apoio que pode se dar ao artista, a um grupo cultural. É verdade. Eu sempre digo em Brejão, tomamos Brejão como referência, que é a cidade que nós muito conhecemos e muito tem amor por ela. Né? Apesar de Garanhuns eu sei, e tu também, né? Garanhuzense. É isso. Assim, E aí, natural, né? Natural, né? E aí tem uma coisa muito importante em Brejão que eu tenho observado, gosto muito de viajar, e a gente sempre observa os lugares que as cidades que desenvolvem culturalmente não são cidades grandes, são cidades de pequeno porte, mas que tem um olhar diferenciado. Por exemplo, eu olhava lá em Brejão, lá tinha um espaço que era um tipo centro cultural. Daria para fazer centro cultural ali. Levou até o nome, se não me engano, Dora Lopes. Dona Dora, né? Saudosa Dona Dora Lopes. E eu visualizava, talvez, alguém que da administração pública que esteja nos escutando, que escute depois, porventura, possa tomar até como um objetivo isso, ou como ideia favorável. O que Brejão poderia fazer com aquele espaço? Eu via. Hoje parece um espaço que é engavetado. Né? Eu acredito que funcionou algumas utilidade, vezes, né? Deveria ter utilidade maior. Como assim, Walter? Veja, eu ficava olhando ali, tem várias casinhas. Aquelas casas no final de semana poderiam mobilizar, né? Poderia ter um show ao vivo. Quantos jovens em Brejão tem que tocam bonito, que cantam bem e que querem iniciar uma carreira de cantor? Né? Ou ali poderia ser a própria sede da Secretaria de Cultura do município. Agora, eu sou mais ousado, Osano. Acredito que deveria ser um espaço vivo. Um espaço que o povo possa utilizar. Por exemplo, são 5 ou 6 casas, não recordo quantas casas são agora, mas é um espaço bom. Tem várias casas, quiosquezinhos. Tem um espaço no centro bom. Daria para fazer o quê? Show ao vivo. Aqueles quiosques poderia dar algumas pessoas. E aí não diga que ele já tem, não. Pode botar uns 2, 3 de artesanato, uma lanchonete. Ótimo. Um palcozinho lá toda sexta-feira teria o quê? Sábado, botaria sexta ou sábado ou domingo, né? No sábado, por exemplo, teria a apresentação de alguém da cidade, mobilizando a cultura, incentivando os jovens. E seria também interessante, Walter, se pudesse envolver também a zona rural, porque muitas vezes a zona rural fica esquecida, assim, na questão de se envolver junto com a cidade, né? Concordo. Usar o espaço, né, o pessoal da cidade, mas que a zona rural, porque na zona rural existem vários artistas, existem vários artesãos, existem vários grupos que, inclusive, por falta de incentivo, muitas vezes por falta de incentivo, se desmotiva, acaba deixando seus trabalhos de lado. Olha aí, seus projetos. Você trouxe, na verdade, eu tinha uma ideia inicial, já fez uma complementação. Aí boa, quem sabe depois aí o prefeito que está na gestão, justamente com sua equipe de cultura, espero que você possa contribuir de forma direta nessa gestão, possa utilizar esse espaço para a vivacidade da cultura de Brejão. Né? Quando a gente fala cultura, a gente não limita somente a apresentação musical, teatral, mas quantos outros elementos que existem cultural no município, sobretudo na zona rural, como você disse agora, que podem ser levadas para a cidade e fazer um movimento. Porque se você for a Brejão no sábado e domingo, você pergunta o que é que tem para os jovens. E aí isso canaliza também uma grande problemática que está surgindo em Brejão. Né? Não sei se na zona rural, mas já ouvi dizer muito que Brejão necessita ter um olhar diferenciado porque as drogas estão chegando junto da juventude.
Ou a gente a cultura pensa, entra como ou a algo gente, isso, fundamental. ou a gente faz com que a cultura ela esteja cumprindo seu papel social, né, de também instrução, mas também de lazer para a juventude, ou a gente vai perder esses jovens para o grande inimigo da sociedade hoje, que são as drogas. Falo das drogas lícitas e das drogas ilícitas. Infelizmente hoje, nós não temos utilizado de forma benéfica os espaços sociais como deveriam ser. Então, talvez sejam nos espaços, mas talvez diga, Walter, isso exige uma modificação no projeto arquitetônico. Certo, mas se a gente não consegue fazer a mudança arquitetônica hoje, o que é que nós podemos fazer para executar as políticas públicas, sobretudo hoje, de cultura, como nós estamos falando, garantir com que as pessoas tenham espaço de convivência, né? E eu digo, não é convivência, uma praça. Sim, mas essa praça, o que é que ela tem de mobilidade? Exatamente. Mobilidade e a atração cultural para mobilizar, de fato, os jovens a terem interesse de sair de suas casas, a gente costuma dizer, das suas cavernas pessoais, porque hoje é muito normal o jovem se adentrar no seu quarto, no celular, papapá, no jovem, na gente também, ficar fechado ali no seu mundo, né? Ficar fechado no seu mundo, e aí não ter essa convivência como deveria ter, expandir a sua visão de mundo. Então, você muito rico em sua pontuação, como você disse. Precisamos ter um olhar de cultura também para as comunidades rurais. Eu poderia pontuar que tivemos uma conferência de cultura em Brejão. Não me recordo agora qual foi o mês. Eu participei dessa conferência de cultura e no grupo que eu fiquei, nós formamos alguns grupos para fazer alguns debates e depois apresentar todos que estavam presentes. E no grupo que eu estava, eu lembro que eu inclusive, Solange Lopes, que hoje é secretária de Cultura do município de Brejão, e foi dado a sugestão no nosso grupo de fazer um resgate da história, né, um histórico da cidade de Brejão, para que de alguma forma, tanto através das redes sociais, mas também no próprio espaço, nesse espaço citado, que era o Centro de Artesanato, né, se não me engano, Dora Lopes, né, nomeado, nesse espaço ali pudesse fazer uma exposição com toda a história. Brejão é riquíssimo. A história de Brejão é uma história que podemos aproveitar e fazer um mural de fotos para exposição e resgatar para que as futuras gerações possam ali conhecer, né, a origem de Brejão. Eu acompanho algumas postagens de um amigo que é de Brejão, que ele faz esse trabalho de resgate ali. Ele de vez em quando posta uma foto ali de uma residência, de uma família ali que morou há muitos e muitos anos em Brejão. Então, Walter, se pudesse fazer podemos citar, eu acredito que é Léo. Isso, Dona Dora, Dora. A gente acompanha ele e diz assim, o cara tem uma mentalidade, tem uma memória incrível. Exatamente. Memória ele lembra isso. Ele lembra de detalhes. De detalhes de pessoas e famílias ali que residiram em Brejão, sabe de alguns elementos históricos que poderia ser feito esse trabalho, né? Poderia nesse mesmo espaço, voltando mais uma vez, nesse mesmo espaço, expor de forma explícita, né, a história de Brejão, para que as escolas mesmo, né, as escolas da cidade, da zona rural, pudessem ir lá nesse espaço também visitar, conhecer a história de Brejão. Brejão, por exemplo, já foi até destaque quando era produtora de café. Se eu não me engano, em Paris. Foi em Paris? Sim. Conta-se a história que, na verdade, Brejão era conhecida, nunca levou o nome, né? Cafelândia. Cafelândia. Não foi, mas assim, pela produtividade e a riqueza. O produto café de Brejão que tinha era de primeira qualidade, né? Primeira qualidade. E assim, as fazendas vastas, quem nunca lembrou, na década de 90, Brejão era conhecido pelos cafezais enormes. Exatamente. Quanto a isso, depois, sobre cafezais, trarei aí uma discussão, que já sabe, né, sobre o que é, que a gente vai trazer, para tornar público, fazer com que Brejão seja conhecido também nesse cenário. Óbvio que a gente traz de uma forma fictícia, mas que será conhecido. A gente quer
fazer com que a cultura, com que o nome do nosso município, que a cidade que a gente tanto gosta, que a gente tanto ama, ela tenha esse olhar e que os jovens pensem no futuro. Né, Oséano? Então a cultura, como você mesmo disse, e aí retomo quando nós falamos de utilizar aquele espaço lá que eu não me lembro, é um centro cultural agora, não me lembro o que é que ele é. Casa de artesanato. Era um centro de artesanato. Centro de artesanato, né? Que ele seja utilizado de fato para que seja espaço, ter abertura de espaço de convivência. O que a gente precisa muito, na verdade, é de escuta e fazer que a execução das atividades para o povo ela aconteça. Aí diga Walter ou Oséano, mas é muito difícil nós transformarmos o centro de artesanato no espaço cultural aberto ao povo. Até pela questão de recursos, né? Que a gente tem que empenhar recursos, que a gente tem que fazer uma reforma certa. Mas por quê? As manifestações culturais em Brejão, ou em qualquer outra cidade, pode ser feito na praça. Pode mobilizar o povo para que o povo saia de casa, as famílias, para irem participar de movimentos aos sábados, aos domingos. A gente sempre diz, sábado e domingo são dias que as famílias estão mais unidas, né? Estão mais juntas em casa. É o dia que deve acontecer mais lazer para agregar, né, valores e agregar espaço de convivência às famílias. O Brasil tem uma coisa muito bela. Eu sempre digo, é uma cidade pequena. Cidade pequena tem muito isso que faz com que a gente saia, sente na calçada, converse. A gente conhece todo mundo. Verdade. Conhece todo mundo, a gente dialoga sobre tudo, a gente conversa com todo mundo, né? Obviamente, naturalmente, que as coisas vão mudando à medida que a sociedade vai se transformando também. Mas não podemos pensar em perder os espaços de convivência. E se porventura perdermos, nós temos que pensar como nós podemos transformar os espaços que nós temos em espaços de convivência. E aí eu não digo, né? Ah, mas eu vou citar você. Eu vou criar um espaço de convivência meu particular, né? Que vai ser o espaço onde eu vou transformar o negócio, vou também juntar famílias, mas é meu. Isso não é espaço público, mas é espaço não institucional, é espaço de Oséano e da família. Um espaço que nós podemos utilizar como público, é uma praça, é um clube de uma cidade, né? Talvez nós possamos dizer, mas aqui eu utilizo, né? O clube é muito bom. Perfeito, é ótimo a gente sentar. Quem não gosta de tomar banho de piscina? E a gente diz, o clube dos Gomes. Perfeito, na hora do quiser tomar um banho, pode procurar o Oséano aqui, alugar a piscina, já fazer a propaganda dele, tá vendo? Mas a gente faz justamente neste olhar de cultura, de utilizar os espaços para propagação e de convivência e melhorar a qualidade de vida da sociedade. Volto mais uma vez para o Oséano, quando ele faz a descrição do seu perfil de cultura, como a cultura nasceu na vida dele, como hoje ele é reconhecido no estado de Pernambuco como fazedor de cultura, não é isso? O nome é esse? Produtor cultural. Produtor cultural. Eu sempre digo fazedor de cultura, né? Mas não deixa de ser. Tá né? Mesmo, é. Produtor cultural. E a gente disse, vou procurar um produtor cultural. Eu contrato um cara ali. A própria palavra já diz, é um produtor que produz cultura. Né? Nas suas diversas linguagens. Eu vou contratar um produtor cultural, trago um cara de fora, pago às vezes 50 mil reais no cara, o cara vem e faz o que meu vizinho do lado faz. Eu chamo alguém de fora para implantar oficinas no município quando tem alguém da comunidade. Não quer dizer ser só da comunidade urbana, não. Quantas pessoas da comunidade rural que têm talentos? Exatamente. Outra coisa, mobilizar a juventude. Cultura é isso. A cultura tem esse papel de mobilizar a juventude. Nós estamos perdendo muitos jovens para as drogas lícitas e ilícitas. E é um caminho que, por vezes, é muito perigoso. Pode ser um caminho sem volta. Quantos jovens que se perdem, né? Isso aí dá até para a gente falar outro momento sobre isso, né? Mas a gente não tem como negar, né, que a falta das políticas públicas da cultura, né, na cultura, numa cidade, no município, numa região, ela vai dar abertura para que o jovem trilhe outros caminhos. E a cultura, assim, ela embeleza o município.
porque você junta ali os diversos grupos artísticos ali. Chega, por exemplo, a época do São João, você poder acompanhar o trabalho artístico das quadrilhas juninas, que é belíssimo, né? Você acompanhar um grupo ali de teatro, uma pessoa que tem uma habilidade artística de tocar, enfim, de fazer uma pintura. Brejão tem uns artistas aí, inclusive a própria Solange Lopes, que é secretária de Cultura, tem um trabalho que eu até desconhecia, de fazer maquetes, né, de casas, réplicas de casa, né, que, enfim, tem outro artista também em Brejão que faz pintura, se eu não me engano, em telhas. Outros e outros artistas. Quantos artistas não temos no município que poderia, de alguma forma, né, quem sabe, inclusive, nesse novo governo, ter esse olhar? Eu acredito muito, né, eu sempre sou aquela pessoa que... Otimista, né? Otimista. Eu acredito no melhor. Assim, Eu quero acreditar e continuo sempre acreditando que o melhor pode acontecer. Agora que isso também vai depender da sociedade, porque não é só esperar também por parte do governo, seja municipal, estadual ou federal. qualquer das esferas, né? Isso. Temos que fazer também a nossa parte. Eu mesmo posso falar por mim. Quem me conhece sabe perfeitamente. Quem conhece Ozeano, ou Theo, como assim desejar, né? Alguns me conhecem por Ozeano, outros me conhecem por Theo. Quem me conhece sabe perfeitamente. Eu nunca fiquei preso ao apoio político, né? Eu sempre procurei algumas formas da gente conseguir realizar os nossos projetos aqui na comunidade Arandu, seja o Natal do Sonho, São João. Não estou dizendo que não tive apoio, não é isso. Tivemos apoio, mas não ficava preso, nós não ficávamos presos, né, ao apoio do município ou de qualquer outra esfera, seja estadual ou federal, como já falei. A gente procurava meio, a gente fazia campanha, a gente pedia ajuda às pessoas, que inclusive agradeço muito a todas as pessoas que sonharam junto conosco, as pessoas, Walter, que acreditaram em cada projeto, em cada ação. Se era, por exemplo, era uma festa das crianças, que a gente fazia ali uma arrecadação de brinquedo, aí a nossa comunidade, o povo da região, vinha, colaborava, doava o brinquedo, enfim. Chegava na época do São João, uma pessoa colaborava com alguma coisa, comida típica, um colaborava com a atração, enfim. A gente, até as roupas, inclusive, da quadrilha, quando nós fizemos, foi a própria comunidade também que ajudou, se propôs em colaborar para nós realizarmos o nosso projeto. Zé, na verdade, isso vai de encontro ao que você falou nesse instante. A gente iniciou essa live falando sobre isso, que as políticas públicas e a implementação e a vivência dela não depende unicamente do Estado como Exatamente. Fornecedor e como financiador. Obviamente que os recursos são necessários para que dê um aporte maior na vivência. No entanto, não é impeditivo. Não é impeditivo para quem quer fazer cultura de verdade. Não digo para quem quer enriquecer. Isso. Porque nós temos duas classes de cultura hoje, de fazedor de cultura. São aqueles que fazem cultura porque amam e também precisam de dinheiro para sobreviver dela. Então aqueles que conseguiram alçar voos maiores, conseguiram hoje ter um patrimônio enriquecedor, não enriqueceram de fato, e aí esqueceram a base principal. Né? E aí depende... Só fazem uma coisa se for recebendo 50 mil reais, se for 30 mil reais. Isso. Né? Isso eu já vejo. Isso é impossível? Não. Isso é impossível. Não. Errado? Não. Até porque é um trabalho. É um trabalho como trabalho. Todo trabalhador é digno do seu salário. Mas, a princípio, não é impeditivo não ter recurso, né, para somente do poder público. E aí a gente tem um exemplo clássico de você aqui no Arandu. Todo esse tempo a gente tem acompanhado muito de perto, dialogado muito com você todos esses anos, né? A gente conhece há muito tempo. E eu acho que desde o princípio dialogar sobre isso. Verdade. E eu acredito, e não convém a gente trazer aqui a público, né? Mas acredito que nunca houve assim, um patrocínio dizer assim, tal administração, quer seja o Estado, quer seja a federação ou o município, vai custear as obras do Arandu. Vai custear do projeto Natal do Arandu. Não houve. E aí digo de certeza porque lhe conheço. Então, você nunca precisou depender totalmente.
obviamente, sempre deu apoio, como administração pública, no entanto, mas não foi um condicionante, só faço se eu tiver recurso público. Por quê? Você pensou de fazer para a população, primeiro para o seu povo. E não foi nunca, né? Eu queria só pontuar uma coisa aqui. Eu nunca fiz nada ao longo desses 15 anos, né, de trabalho na cultura, liderando a comunidade, nunca fiz nada para engrandecer meu nome. Inclusive, eu nunca gostei, quem conhece sabe perfeitamente, nunca gostei de aparecer. Aparecia porque eu, como estava à frente, eu precisaria fazer uso da fala, né? Enfim, precisaria me apresentar como o responsável. Mas nunca fiz isso pensando em engrandecer meu nome, embora muitas pessoas interpretaram dessa forma, né? Como se esses trabalhos que eu fiz fosse para engrandecer meu nome, sei lá, para enganjar em política, para ser um líder político. Nunca se passou isso na minha mente, nunca. Eu fiz... Rosiano, complemento até porque por liderança de fato você exerce, e se você, como a gente tem dialogado muito nos bastidores, se de fato você tivesse lançado o seu nome como pré-candidato, era legítimo. Legítimo porque você representa esta comunidade, você é o líder da comunidade. Né? E seria um dos nomes fortes para Brejo para você. E aí digo agora a público. Seria um nome forte, porque é alguém que não pensa em si, mas tem que olhar primeiro da polis, da comunidade. Pensa na comunidade do agradecimento de políticas, de ações que sejam fomentadas, idealizadas pela que está na lei. E não assim pelos meus sonhos para manter ou nutrir o meu ego. Né? Eu acho isso muito belo. E aí, assim, que nossa, mas ainda... nunca se passou pela minha cabeça, nunca. Mas embora a vontade de muitas pessoas, não vou mentir que muitas pessoas chegaram para mim e deram o maior apoio, deram o maior incentivo, disseram assim, Ozeano, Theo, entre, invista na política, invista em você. Eu acredito no seu potencial. Mas eu falo para vocês, abertamente, nunca se passou pela minha cabeça, nunca tive interesse. Se um dia... que tudo pode acontecer, não sei. Eu sei hoje, amanhã eu não sei. Mas se acaso acontecer isso, pode ter certeza. Será porque sempre eu penso no melhor, sempre. Mas isso nunca se passou pela minha cabeça e nem sei se vai se passar. Eu faço primeiramente, porque eu amo o que eu faço. Se eu não amasse, se não fosse por amor, eu não tinha passado esses 15 anos. Muitas vezes eu abri mão de oportunidade lá fora porque não podia abandonar definitivamente o projeto. Não poderia abandonar definitivamente a comunidade. Eu tive que recusar muitas vezes. Quem é produtor de cultura tem um grande desafio de fazer cultura no país hoje. Primeiro que ele renuncia a muitas coisas, abdica muitas coisas pessoais, muitos projetos, para continuar a fazer que a cultura seja viva. E aí é lícito também que o Estado fomente, né, a construção de produtores culturais, assim como o Ozeano, que surgiu seus primeiros sonhos lá em 90, dormiu no projeto. Quantos outros jovens em Brejão poderiam, ou nas cidades que nós temos pelo país, poderiam também se transformar em produtores culturais? Isso. Vou exemplificar. Eu nunca... Não, como é que eu posso dizer? Nunca fortaleci esse lado cultural, mas sempre existiu dentro de mim, até da infância. Lembro-me quando a gente, lá na época de série, na quinta série, nós tínhamos na escola um grupo de teatro, e lembro como hoje nossa amiga Fabiana, ela escrevia as peças à mão, né? A mão escrevia as peças, era uma resenha, nós ficávamos dizendo que era garrancheiro. Mas todos nós ela produzia, então nós seguíamos as peças dela e apresentávamos. A professora Rita era a nossa professora da quinta série, e o que a Rita fazia? Quando tinha uma festa, ela dizia, vocês vão fazer uma peça sobre isso. É sobre a Páscoa, é sobre Jesus. É São João, pesquisa sobre a cultura e vão apresentar. Isso instigava a gente a ter uma criatividade enorme. De forma mais especial, era a Fabiana que produzia. Nós éramos os atores. Coitados, éramos cobaias, nem sabíamos. Mas era muito bom. Né? Tá aí quem estudou com nós naquela época, que era estudante da professora Rita, de Cássia, sabe muito bem como foi bom estudar. E como a professora Rita naquela época mobilizou
os seus estudantes, nós, que lá estávamos estudando com ela, a mergulhar sobre esse caminho da cultura. E eu fico me perguntando, se Rita fosse uma professora que não incentivasse, talvez muitos de nós que lá estávamos na turma dela, fôssemos calados. Porque a época que nós vivíamos era esta. Menino, cala a boca! Isso. Cala a boca! Né? E às vezes até por vergonha também, né? Naturalmente, hoje nós somos instigados. Eu falo de radiola, né? É muito normal. Quem me conhece sabe. Eu sou calado, tem minha época tímida, tem hora que eu fico muito calado, mas quando eu me sinto confortável, eu vou naturalmente falando, como nós estamos dialogando aqui na rede. Mas, enfim, o objetivo é a gente sempre pensar duas coisas de cultura, né? Walter, me fez lembrar, sabe o quê? Falando do tempo de escola. Eu me recordo que quando eu comecei a fazer alguns trabalhos relacionados à arte na escola, eu sempre me destacava. Eu, junto com o meu grupo, começou na Escola Intermediária João Cabral da Silva Filho, a minha primeira escola do Ensino Fundamental 2, da 5ª à 8ª série, né, que hoje é o 9º ano, é assim. E lá eu já fazia alguns trabalhos, eu me recordo que apresentei um trabalho que era para fazer uma maquete sobre as pirâmides do Egito. Aí fiz uma maquete, ganhamos nota 10 com aquele trabalho. Depois quando eu mudei de escola, né, aí eu recordo aqui você falando, lá no Ismênia, na escola, lá em Brejão, teve um trabalho, a professora, esqueci o nome, meu Deus. Mas ele foi Rita. Professora Carla. Carla é de matemática. Carla é nossa colega de rede. Carla Rodão. Ah, tá. Agora não precisa de Carla. É de geografia. Tem mais novo. Isso. Aí tinha um trabalho lá, era um trabalho sobre uma entrevista. A gente ficou um trabalho que era uma entrevista. E aí eu produzi ali com uma caixa de papelão uma câmera, fiz um microfone ali simbólico e fizemos lá um trabalho na sala de aula. E, por incrível que pareça, ela nem queria que a gente apresentasse nesse momento, porque a entrevista era sobre reciclado. Era reciclagem de garrafa PET. Até parece que depois se tornou realidade. Era uma ONG e a gente estava entrevistando juntamente com uns colegas meus, e no dia que a gente ia apresentar, a professora estava apressada na sala de aula. Eu disse, olha gente, não dá para você apresentar o trabalho hoje não, Alzeno. Não dá para você apresentar não. Você já era para ter apresentado. Eu digo, professora, mas dá tempo para a gente apresentar. Aí disse, tá bom. Aí colocou lá a nossa gravação na televisão. Eu sei que quando terminou toda a apresentação do trabalho, a sala de aula inteira nos aplaudiu de pé. Você acredita? Eu nunca esqueci disso. Porque na pressa dela, por ela, a gente não ia apresentar mais, porque já tinha dado o prazo que ela tinha dado, entendeu? A gente já tinha ultrapassado o prazo dela. E aí nós apresentamos e para nós foi muito gratificante a sala de aula inteira poder ter aplaudido ali o trabalho de pé, né? Então, quanto a escola me ajudou também a me despertar. Veja, Zeno, você traz um elemento muito importante da atuação da escola para essa construção e desenvolvimento do ser, né? Como eu disse, a cultura ela está intimamente ligada com a educação, né? Quantos fazedores de cultura que estão dentro das escolas se manifestando, construindo? Quantos artistas, né? Quantos artistas, né? E artistas que às vezes são professores que tem uma veia cultural nata. A gente olha ali, uma das pessoas que... Boa noite a quem está nos escutando, mas de forma especial queria mandar um abraço para o professor Robério, que mandou oi ali. Robério, ele faz maravilhas com o livro. Ele desperta nos alunos, Theo, o que tu desperta pela cultura. Então é justamente isso. Ele tem um bonequinho disso. Eu já disse para ele, eu sou apaixonado pelo boneco dele. O nome dele é Sebastião. Rapaz, ele tem estacas incríveis. Não digo Sebastião, mas digo Roberto, de fazer com que as crianças se percebam como um livro, como algo transformador para a vida. Assim como Ozeano faz a cultura. E aí o professor Roberto lá, que hoje está atuando de forma mais enfática lá na rede de Paranatama, já disse para ele, né, que eu sou o fã de carteirinha dele, de Paranatama. Faz um papel. Um abraço para ele. Depois, observe lá nas redes dele, livros underline
do professor, né? O cara é bom. E ele disse aqui, eu amo leitura. Amo leitura. O bicho é topado, mas é justamente isso, Roberto. Nós estamos falando com o cara aqui que ele é de cultura. Oséano é um fazedor de cultura, não sei se o senhor chegou, pegou aí a princípio o diálogo, mas é um menino jovem que tem abraçado a cultura e assim, lutado contra o sistema, não lutado contra o sistema, não digo isso, mas tem lutado para se manter sem a ajuda do sistema. Quando eu falo sistema, eu falo da administração pública, que tem recursos próprios para isso, para ajudar para que a cultura permaneça viva, porque nós aqui estamos como passagem nesse mundo. Mas o que nós fazemos que pode se perpetuar é a cultura, é a mobilização da transformação de vida por conta da leitura, né? Que isso transforma a vida. E a gente tem que pensar nisso, Oséano. Estar com você, eu sempre digo, é uma grande satisfação poder conversar numa noite assim, né? Mas muito mais deixar registrado para que isso depois fique aberto para quem quiser lá nos acompanhe. Vamos deixar no Instagram, vamos deixar também no canal. Infelizmente não podemos colocar, né? Chegamos um pouco atrasado aqui, teve um imprevisto de tempo, mas nós não poderíamos deixar de falar sobre cultura e essa atuação sua, né? E eu digo que você é empreendedor nato, né? E aí, não somente de questões particulares, de objetos, né, de produção de propriedades, mas de cultura. E quem produz cultura de forma para não direcionar para uma pessoa, mas pensando que isso deve chegar na ponta a todas as pessoas, isso também deve ter um reconhecimento também da administração pública, né? Eu acredito que acaba aí os administradores das cidades, as secretárias e secretários, poder visualizar na ponta quem de fato pode contribuir para melhorar a qualidade de vida dos seus municípios. É impossível nós pensarmos no desenvolvimento de uma cidade sem pensar no desenvolvimento cultural. Exatamente. Porque fale para você essa transformação da cultura e o que ela impacta na sua vida hoje, na sua comunidade aqui, de forma especial. Como assim? Diga para quem está nos ouvindo como essa manifestação cultural do Sítio Arandu impactou na sua comunidade e como hoje os seus conterrâneos aqui do Arandu têm se visto a partir desse projeto, que eles não vê o projeto de IPEL mais, Isso. e vê o projeto que é nosso. Isso. Assim, ao longo desses 15 anos, eu percebo muito o quanto a cultura impactou a nossa comunidade, assim tornou mais conhecida. Você pegar um sítio, né, na zona rural, como muitas pessoas disseram para mim, pessoas de longe, né, de outras cidades, até por exemplo, de São Paulo. Tenho alguns parentes e uns amigos que moram em São Paulo e assim, sempre, geralmente final de ano, né, o pessoal sempre vem ficar com a família. E aí eles vêm, aí vê que ali na zona rural, dentro do mato, posso usar essa expressão, você encontrar um trabalho que geralmente você só vê nas cidades, né? Dificilmente você vê um trabalho como, por exemplo, o projeto natalino, como é o projeto Natal dos Sonhos, que é feito utilizando garrafa PET, na zona rural. Então eu percebo que o que impactou muito os nossos projetos, justamente ao longo de cada ano que se passou, são 15 anos, né? Isso foi uma conquista muito grande, não para mim, mas para a comunidade inteira e também para o município de Brejão. Não foi bom só para o Arandu. Inicialmente, como eu te falei, era algo voltado só para a família e amigos. Mas depois a gente vendo essa necessidade de crescer, de proporcionar, de aumentar a proporção do projeto, e foi onde todas as comunidades vizinhas, o próprio município, pôde também vir participar com a gente e conhecer um pouco do trabalho. E a gente então, sempre foi muito impactante, né? Desculpe, Oséano. Eu sempre disse que Oséano tem essa visão muito de comunidade. Lembro na época da pandemia que poderia fazer o projeto de forma individual, como produtor, não era isso? Isso. E como poderia fazer do espaço. E Oséano optou por fazer do espaço, não foi isso? Foi.
É tanto que, ou seja, em vez de ele ter ganhado dinheiro para ele na época da pandemia, para ele que era lícito também, que a lei do Rouanet permitia isso, mas ele quis destacar e fazer, se empenhou bastante, correu muito para fazer do espaço. E aí quem passa hoje pelo Arandu, vê que por exemplo, tem um, como é que chama-se? Aquele espaço no meio que você sobe? Coreto. Tem um coreto. Dois, desculpa, na verdade. Tem dois coretos, né? Construído no espaço. E ele pode fazer outros elementos graças à questão da Lei Rouanet. Mas Oceano conseguiu fazer só com o dia da Lei Rouanet? Não, porque não dava. Da Lei Não Aldir dava. Blanc. Da Aldir Blanc não dava, Aldir né? Blanc. Talvez eu não queira dizer, mas eu tenho certeza que ele tomou muito dinheiro que não era da lei. Teve que arrumar dinheiro fora, teve que estar dentro do bolso, teve que se desdobrar. Porque quem conhece o Arandu, conhece muito bem que Oceano, ele faz, como disse, das tripas corações, popularmente falando, para fazer que o projeto saia. Digo, testemunho, como por exemplo este ano para ele foi muito desafiador, né? Porque foi um ano teve um ano político, e aí, querendo tudo atrasa, né? Tudo influencia, né? Sobretudo cidade pequena que se divide, duas, três isso. bandeiras, E né? mesmo assim tivemos apoio das microempresas aqui do município, as pessoas que há muitos anos estão conosco, acreditam nesse trabalho. Inclusive agradeço, eu não sei nem se eu posso citar nomes, mas também não dá nem para citar, porque você termina muitas, né? citando outros, uns, né? E termina esquecendo de outros. Mas essas pessoas que abraçaram, que todo ano nos ajudam, eu só tenho a agradecer a cada pessoa que tem sonhado conosco. O sonho é de todos nós. Né? Todos nós que acreditamos, que pensamos sempre no melhor. Não só para Arandu, não. Porque não é um projeto do Arandu. É um projeto hoje, eu posso dizer, que é de Brejão. E eu não tenho nenhum problema assim, eu tenho muita abertura para isso. Não é uma coisa minha para engrandecer o meu ego, não. Eu fico muito feliz, Walter, quando eu vejo assim a minha comunidade. Eu falo minha comunidade porque é onde eu moro. Sim. Mas eu fico muito feliz quando vejo, por exemplo, aquela matéria que foi gravada na TV Asa Branca. Para mim foi motivo de orgulho, não da minha pessoa, mas motivo de orgulho, né? De ver o trabalho da minha comunidade, ver o nome, a comunidade de Arandu, sendo matéria em jornal, né? Inclusive foi destaque até no Bom Dia Pernambuco, da Rede Globo, a nível estadual. Então isso, para mim, foi um orgulho. Eu lembro que nós juntamos alguns amigos aqui da vizinhança e nós fomos para nos reunimos na casa de um vizinho e fomos assistir a matéria de reportagem. Todos juntos, Todos né? juntos. E também muito emocionante. É um senso de pertencimento à comunidade, Osana. Como você disse, eu faço, não faço por mim, mas pela comunidade. Né? Eu sempre digo nos anos que eu vim, e quando eu vim acompanhando pelas redes sociais, né, sempre me envia. E aí o brilho nos olhos da comunidade, de forma muito especial aqui é o Arandu, ela é formada de pessoas mais idosas, né? Comunidade mais idosos. Mas é bonito de ver no dia da abertura, tem muita gente. É bonito de ver também, tem um momento qual aquele momento que traz muitos grupos de fora, cultural, é no São João? Não, no Natal a gente traz também. Mas tem um momento também que tu faz ao longo do ano, qual é? São João, né? Isso. Também é um momento para você conhecer o Arandu, não é somente no Natal. São João, o Theo faz com que, Theo Oceano, ele faz muito com que a vivacidade cultural desta comunidade, ela torne-se pública. Theo, deixa eu te fazer uma pergunta. Pode fazer. Desculpe. Não. Tu conseguisse resgatar alguma manifestação cultural da comunidade através do teu projeto já? Dos mais velhos? Não conseguisse. Por exemplo, foi tudo criado, né? Porque eu pergunto isso? Porque às vezes você cria, estabelece... Porque não tinha, na verdade, aí diz, né? não, há tantos anos meu pai, meu avô dançava rezado. Não. Né? Tinha um grupo de caboclinho, né? Há 20, 50 anos atrás. Há 100 anos tinha uma dança de maracatu. Sei. Então é sobre isso de resgate. Foi possível descobrir se havia alguma manifestação cultural no Arandu há anos ou séculos atrás? Não. Na verdade, tudo isso surgiu. Essas ideias aí, o único entretenimento que tinha na nossa comunidade era simplesmente, como existe em várias outras, só futebol. Mas assim, atrativo cultural, né? A prática do esporte. Por exemplo, a prática cultural. Outra pergunta.
Por meio seu projeto cultural, você possibilitou com que a sua comunidade conhecesse outras manifestações culturais. Exatamente. Então, descreva para quem está nos ouvindo qual foi a grande riqueza, sobretudo, para proporcionar aos seus companheiros de comunidade o conhecimento de qual cultura para eles era. Eu não sabia que isso existia, por exemplo. Como é bonito, como é belo. Fale-nos. A gente, no São João e durante os festejos natalinos, sempre tivemos apresentações de diversos grupos artísticos vindo de outras cidades. Como, por exemplo, São João, né? Inclusive, mando um abraço para os meus amigos lá de São João, que tem um trabalho cultural muito bonito. Quadrilha Junina, Reisado, eu lembro que apresentou um grupo de pastoril. Algumas pessoas da comunidade, inclusive uma pessoa que é bastante querida por todos nós aqui, que é Reinaldo, não sei se alguns conhecem, Reinaldo, mas conhecido como Seu Reinaldo, ele falando, nesse dia que veio a apresentação cultural, era o Reisado, ele dizia, faz quanto tempo que eu não tinha prestigiado... Seu Reinaldo é famoso padrinho, né? Isso, padrinho de todo mundo. Padrinho, é todo mundo, né? Ele dizia, fazia tanto tempo que eu não tinha visto mais um grupo de Reisado. Outras pessoas que nunca tinham visto, né? Por exemplo, também um grupo de bacamateiros, também lá da cidade de São João, que já veio se apresentar aqui na nossa comunidade. Tinha pessoas que nem sabiam o que era bacamateiros. Então, assim, você fazer essa junção ali de grupos culturais, porque não é, a gente não só faz um trabalho para expor o trabalho da comunidade, mas também dá a oportunidade de outros grupos, de outras cidades, inclusive da própria cidade de Brejão também, que já veio vários grupos. Né? O grupo Arte Dance, que existia na grupo cidade. De dança, né? Para quem não sabe, é um grupo de dança de jovens. Tinha um grupo da Casa da Juventude, que também sempre se apresentou aqui. Grupos, inclusive, da cidade de Garanhuns, né? Da comunidade Shalom, que também se apresentaram vários espetáculos teatral, inclusive no mês de dezembro, nos festejos natalinos, foi apresentado o espetáculo Menino de Deus, Filho Meu. Se eu não me engano, esse era o título. Então, foram vários grupos artísticos que trouxemos para a comunidade, ali ou nos festejos natalinos, ou nos festejos juninos, que somou, que nos despertou a melhorar em alguns aspectos e nos despertou assim conhecer um pouco a cultura do outro. Eu destaco aqui também meu amigo César, também César Monteiro, que também trouxe alguns grupos. O grupo dele é um grupo muito, muito bom, por sinal. O Coletivo Poético, né, que é o grupo dele. Que quem não conhece, quiser conhecer, ele é uma pessoa com um nome étnico, né? Isso. É um grupo muito maravilhoso, que ele traz ali uma cultura da capoeira, né? Uma cultura que é uma riqueza. Eu sempre digo, Brejão ele é felizardo o município por possuir pessoas que têm esse desejo de viver a cultura. Não viver somente de cultura. É lícito viver de cultura. Mas eles querem viver a cultura e eles querem disseminar. O exemplo é você, Ozeano, tem o César, né? Solange, tem João Lopes, né? Outro nome também. Tem o Paulinho, né? O Paulinho. São vários artistas que a gente for citar. Muitos. A gente passaria a noite aqui dialogando, trazendo e descrevendo. Correríamos o risco de esquecer alguns. Mas nós dizemos aqueles que de fato estão na ponta fazendo cultura, lutando para sobreviver e muito mais. Fazer com que esses elementos culturais proporcionem uma qualidade de vida melhor aos cidadãos. Né? Há quantos anos a gente vê Paulinho, por exemplo? Né? Paulinho lutando para que a dança chegue a todos os jovens, para que um grupo de dança sobreviva e possibilite chegar aos jovens na ponta das periferias do nosso município. Né? Quantas pessoas estão de fato buscando, lutando? Está o Ozeano aqui no Arandu. Quantas pessoas estão lutando? O César lá na comunidade dele, que é a comunidade quilombola, né? Inclusive, ele luta para que tenha o reconhecimento quilombola, ele faz essa defesa das vidas, do reconhecimento, né, da questão identitária, que é um grande desafio no outra comunidade rica, assim, em cultura, né? Tem muitos grupos. Rica. E nós poderíamos
descrever muitos outros grupos e pessoas de Brejão que vivem para fazer que a cultura seja viva de fato, para que a cultura de fato chegue à ponta, para que as pessoas reconheçam a cultura como elemento transformador de vida. E aí, Oceano, eu sei que o tempo é muito curto, uma hora passa muito rápido, mas é gratificante poder falar contigo sempre, de forma especial hoje, trazer para quem está do outro lado da telinha. Eu sei que é um desafio muito grande nós podermos parar e sentar e escutar uma hora alguém falando, mas a gente vai deixar depois gravado para transmitir. E assim, acabou também, eu disse até eu pedi desculpas que eu não divulguei tanto, né? Acabei perdendo aí o prazo. Por 2 vezes nós marcamos, mas já disse para o hotel, nós vamos marcar outra live, vamos divulgar mais e fazer com que a gente possa bater esse papo sobre cultura. Né? Aproveito, agradeço muito a presença dele, estamos no espaço aqui dele. O intuito, na verdade, da gente fazer, na verdade, é um podcast meio live, né? O objetivo é mais um podcast. Que a gente possa conversar sobre assuntos e nos politizar. E politizar quem queira nos escutar. Né? Temos já aí em mente, né, falar com o prefeito de Brejão, que já se colocou à disposição para que a gente possa bater um papo, o prefeito de Saulo Maruim. Tem também o vereador Sandoval Macedo, né, que já se colocou à disposição. Na verdade, eles nós temos agendados antes mesmo dele ser eleito. Eu não sei se eu falei contigo, Theo. Já tínhamos agendado, mas aí por conta de agenda deles e minha também, que nós também temos agenda, às vezes fica impossível a gente conciliar. Mas por fim, estamos vendo aí uma possibilidade. Nosso intuito é deixar que haja uma continuidade, né, desse podcast. Nós queremos dialogar sobre assuntos pertinentes. Estamos à disposição também de quem assistiu conosco, pode nos mandar sugestões, né? Pessoas também. A ideia é que nós possamos falar de uma forma aberta sobre políticas públicas, sobre o que interessa à sociedade. Né? Tudo aquilo que interessa à sociedade, não de forma... nós não queremos tecer críticas, pelo contrário, nós queremos dialogar para estabelecer pontes. Né? Hoje foi uma grande oportunidade de falar com o Oceano, né? Eu digo, é o baluarte um dos baluartes da cultura de Brejão, alguém que luta para sobreviver, fazendo cultura, por muitas vezes até sem o apoio que deveria ter. Né? Entendemos também que não é fácil, até mesmo para a administração, pode ser que não encontre mecanismo para fazer, não tem recursos, mas assim, é o que nós falamos no início. Quem quer fazer cultura, não espera por recursos públicos, não espera somente por patrocínios. Dá-se um jeito. Está aí Oceano com mais de quantos anos sobrevivendo de cultura? 15 anos. Ele não sobrevive de cultura, me desculpe. Fazendo cultura, porque ele não sobrevive de cultura. Ele trabalha muito para sobreviver, né? E aí busca mecanismos. Hoje ele está com o seu empreendimento, né? Aqui no Arandu, até nós podemos falar, é o Gomes Espaço Lazer. Gomes Espaço Lazer, espaço muito bom, agradável. Inclusive, estamos aqui nele. Todo rústico, inclusive também um projeto também artístico, né? Feito também, idealizado por mim, juntamente com a minha família. Né? Um espaço acolhedor. Quem quiser, desejar vir conhecer, vai ficar ao dispor aí. É um espaço muito agradável, um espaço novo, que ele colocou agora à disposição para alugar a comunidade, mas que quando você adentra, você diz que tem a ver de alguém que pensa em cultura, né? Que é alguém que sonha de produzir, de manifestar, de resgatar as raízes da comunidade. Então, Zé, é isso, né? Um jovem muito aberto ao diálogo. Walter, eu não sei definir assim. Se perguntar, Alzena, você é o quê? Você é artesão ou você é, o que eu posso dizer, meu Deus? Você é artesão ou você é design gráfico, por exemplo, né? Eu faço de tudo um pouco. Eu faço pintura, eu faço arte gráfica, eu faço artesanato, eu idealizo, eu crio um projeto, eu coloco em prática, eu construo. Então, assim, eu não sei especificadamente não tem assim uma área específica dentro da cultura, porque de tudo um pouco eu faço. Um pouco, né? Atuo também, eu criava as peças de teatro, eu atuava, enfim, eu não sei definir. Cultura, né? Eu não sei definir.
Por isso que eu disse, é um fazedor de cultura, é um produtor, né? Porque quem vive de cultura diz que ele são múltiplas faces, né? Isso. Como a própria origem do teatro, da artes, vem lá da Grécia, né? Você já viu a origem? Então ele parte desse elemento, tem as máscaras que utilizavam para esconder a face. E aí eles se revelavam a partir de apenas poucos elementos, né? Que era a tristeza e a alegria e a parte melancólica. E aí, naturalmente, com o tempo, vai se evoluindo. Mas o que estava por trás da máscara, ele não se permitia ver, porque era o encanto. Da mesma forma com que a cultura, ela provoca na gente, e a gente vai traçando os caminhos, vai alargando outros e vai se construindo. Muito bom, Rosane, poder lhe escutar dizer que você não considera-se, não sabe, não se considera somente como um elemento idealizador que basila sua personalidade, mas como hoje você não se coloca como alguém que vive para ser sustentado pela cultura, mas que você os deixa com que essa cultura se pregue de você e você naturalmente quer deixar que essa cultura chegue até a ponta e a sua comunidade possa de fato viver a cultura, não viver somente de cultura. É lícito, como eu disse. Você quer viver com a cultura e fazer com que os outros também percebam o prazer que a cultura tem e pode transformar as vidas. E posso dizer que é muito prazeroso. Muito prazer. Antes de você levar a alegria para os outros, você traz a alegria para você mesmo. Porque a cultura ele tem esse poder transformador. Eu tenho um amigo meu em Brejão, e que é seu Paulo Baixinho, pai de Alexandre, de Alessandro, de Alexandre, e ele dizia brincando, eu achei fantástico. Um dia eu pensando, dizia várias vezes, meu sonho é ser palhaço. Aí ele brincava na hora, ele disse, por que, seu Paulo? Ele disse, é porque palhaço faz as pessoas sorrirem, as pessoas serem felizes. Mas, na verdade, nós vivemos para fazer os outros felizes. Sermos felizes e fazermos as pessoas felizes. Até algo que parece ser bobo, mas tem uma importância muito grande. Muito, porque quantas pessoas que precisam sorrir para a vida, que precisam sentir a felicidade, que às vezes os lugares, as amarguras dos espaços que vivem, e as pessoas aprendem a introjetar isso. Até ser palhaço você está ajudando a sociedade. Até ser palhaço você ajuda a sociedade. Então é isso, é pensar que a cultura deve ser utilizada como elemento também de transformação. Então, já passamos de 1 hora, né? Mas queremos agradecer muito ao Rosane pela disposição. Muito obrigado, meu irmão. Eu que agradeço pelo convite. Como eu disse, vai ser uma live mais às pessoas que estão acompanhando. Muito de diálogo, né? Na verdade, é a primeira live que a gente faz nesse sentido do podcast. A gente vai fazer outros, vamos depois divulgar a periodicidade com que iremos fazer também. Né? Nós, já disse ao Ozeano, que ele é nosso parceiro, né, Ozeano? Nessa empreitada aí, mas dizer... Muito obrigado a quem nos escutou, a quem passou ao longo da live. Sabemos que é um desafio enorme permanecer, até porque nas agitações cotidianas é quase que impossível hoje as pessoas pararem, sentarem e ficarem. Né? A gente parece que na inquietude a gente tem que sair, entrar. É muito normal. Mas, por fim, queremos de fato agradecer ao Zano por ser esse fazedor de cultura, né? Por estar contribuindo bastante com o município de forma transformadora. Dizer que a nossa live que nós vamos fazer, né, o Politizando, o ideal dela de fato é esse, é discutir sobre práticas que corroborem para a transformação da sociedade, mas que também possa fazer com que cada pessoa que está do outro lado da tela repense um pouco sobre nossas práticas enquanto cidadãos, sobre o que nós devemos fazer também para transformar um pouco o espaço que nós vivemos e para, sobretudo, fazer com que nossa vida seja um pouco mais leve. Pensemos, minha gente, e eu costumo dizer nos últimos vídeos que eu publico, nunca mais eu publiquei, mas eu digo assim, não complique a vida. Nós duramos muito menos do que uma sacola plástica. A vida é fugaz, é rápida. Viva de forma intensa. O seu melhor momento é agora. Aproveite o instante que você está vivendo. A vida é feita de instantes. Vivam e sejam felizes. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Obrigado ao Ozeano. E Ozeano, se despeça. Com você. Mais uma vez agradecendo pela oportunidade e agradecendo a vocês que acompanharam conosco esse bate-papo. Acredito eu que vamos ter outras oportunidades para sentarmos, colocarmos algumas ideias em prática, dialogarmos, né, com vocês.
Poderíamos até em outro momento, inclusive, também ouvir algumas opiniões, responder, por exemplo, algumas perguntas, né, Walter? Sim. Eu acredito que vão ter Sim. várias outras oportunidades pela frente. Então, muito obrigado mesmo a todos vocês e muito obrigado, Walter, pelo convite. À disposição, Oséiano, como eu disse, o intuito, na verdade, de fato, que a gente possa discutir, possa conversar sobre a politização, né? E quando a gente vai politizando, né? Falar de forma crítica sobre políticas partidárias. A gente falar sobre política, o termo mais profundo possível da Que palavra, muitos né? entendem de uma forma errada. Falar de políticas públicas não é tomar partidos, né? Não é debater sobre questões de partidos políticos. É sobre ações e projetos, propostas que são a favor do bem comum da sociedade. Aquilo que é bom para a sociedade em si. Foi muito bom escutar o Oséiano hoje, quando a gente dá uma abertura falando sobre politizar um pouco sobre cultura, né? De forma especial, podemos conhecer um pouco da vida de Oséiano, do projeto dele, mas falar sobre cultura teríamos muitas outras coisas para falar. Mas para este momento, agradecemos a Oséiano, agradecemos a quem passou nesta live, a quem nos escutou um pouco, aqueles que depois terão a oportunidade de escutar essa live também, e aí poder lá vir, vamos deixar disponível no Instagram, depois vou colocar lá no canal do YouTube, depois estaremos também disponibilizando em formato de podcast. Que o objetivo maior, de fato, é deixar que seja um podcast que a gente possa escutar em todos os espaços e aí dialogar sobre tantos elementos que corroboram para a qualidade melhor de sociedade. A gente sempre disse, sociedade mais justa e mais fraterna. Então, muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe. Obrigado, Oséiano, obrigado ao povo do Arandu. Obrigado a todos vocês. Muito obrigado, até a próxima, se assim Deus nos permitir. Obrigado, Oséiano, e obrigado, povo do Arandu.